sobre quanto vocês já viram sobre isso na escola, né? Se vocês já viram também, né? Porque nem todo mundo consegue passar todos os temas, mas o iluminismo, ele é um tema que ele é bastante cobrado no vestibular, junto com a Revolução Francesa, né? Ele é um tema que precede a Revolução Francesa, então ele é bem importante. E até para o nosso contexto atual, assim, o que a gente é hoje, se não tivesse sido a ruptura, né, do movimento do iluminismo, talvez a gente nem estivesse aqui hoje discutindo através desse Google Meet. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o iluminismo, eu vou dar uma breve pincelada sobre o que foi o absolutismo, porque os iluministas, eles se opunham, né, ao absolutismo, então é importante a gente entender o que era o regime que eles estavam reclamando, né, que eles eram contra, por que eles eram, para depois a gente a gente entender quais eram os objetivos dos iluministas, né, qual transformação eles queriam fazer. Então, o absolutismo, ele é uma forma de governo ele foi, né, uma forma de governo muito comum na Europa, que ocorreu durante os séculos XVI até o século XIX. E aí, o absolutismo ele viveu seu auge assim durante a Idade Moderna. E as principais características dele são o poder centralizado nas mãos dos reis, né? Porque o rei ele tem o poder absoluto, por isso que a gente fala de absolutismo, né? Porque o rei ele tinha todo o poder possível, assim, ele era o supremo do universo, sabe? E aí os monarcas eles tinham autonomia para interferir em assuntos religiosos, né? Porque os reis tinham aquele chamado direito divino, então só Deus estava acima dos reis, então eles tinham era como se eles tivessem sido escolhidos por Deus para estarem naquela função. Então eles também tinham ali, digamos, o direito para interferir em questões religiosas. E eram eles que faziam as leis, né? Os reis era quem ditavam as regras naquela época e tudo devia estar de acordo com aquilo que eles queriam. E o poder desses monarcas, ele era transmitido de forma hereditária. Então, as famílias, elas se casavam, faziam uniões com outros reinos, né? E esse poder, ele era transmitido de pai para filho. E o mercantilismo, ele era a principal forma de sistema econômico dessa época, do absolutismo. Aí, só para contextualizar vocês, eu coloquei aqui uma imagem da Rainha Elizabeth I, e se a gente for ver a data, ela nasceu em 1533 e morreu em 1603. Então, se a gente for parar para pensar, esse período do absolutismo, né, da Idade Moderna, também coincide com o período do descobrimento do Brasil, né? Então, se vocês lembrarem que a gente tinha rei da Espanha, rei de Portugal, rei da França, rei da Inglaterra, todo mundo era algum reinado, né? Então, se vocês conseguirem fazer essa relação, né, entre os períodos e o que aconteceu, porque aqui, principalmente em relação ao iluminismo, a gente tem que ter uma consciência espacial histórica, sabe? Não dá para a gente falar só o iluminismo ocorreu na França. O iluminismo ele é uma questão que acabou envolvendo praticamente todo mundo ocidental, né? Digamos, da Europa para cá. Então, América ali, Estados Unidos, América Central, América Latina, todo mundo foi influenciado pelo iluminismo. E, coincidentemente, todos esses países que foram influenciados, eles estavam envolvidos em algum tipo de governo que tinha alguma dependência com a monarquia, né? Ou eles eram as colônias, ou eles eram o próprio país governado por um rei. Então, a gente relacionando aí,
esses períodos e esses países, a gente vê que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, que eram as 13 colônias, tanto os países da Europa, a França, a Inglaterra, todo mundo era um reino, né, ou respondia a um determinado reino. Então, esse período do absolutismo, ele foi um período, assim, de grande força, que os monarcas tiveram grande força, né, e dominavam grande parte do mundo. E aí, só voltando aqui, né, como que surgiu esse absolutismo, né? Como que a gente pensa assim, mas como que o rei obteve poder absoluto? Nem sempre foi assim. No começo, se a gente for pensar antes do absolutismo, antes da Idade Moderna, o que a gente teve? A gente teve a Idade Média. E durante a Idade Média, eu conversei com a Giovana, e ela falou que ela vai chegar ainda nesse tema com vocês, né? Ela vai falar de Idade Média, de Iluminismo, de Revolução Francesa, mas aí eu tô adiantando um pouquinho, e aí quando vocês verem a história, aí vocês vão ver mais a fundo. Mas durante a Idade Média, o que a gente tinha? Era a época do feudalismo. Então, era o território, a gente tinha um território grande, que tinha um rei, e a gente tinha territórios menores, que eram chamados de feudos. E os senhores feudais, eles tinham seus vassalos, que eram tipo os servos, assim, que... Os vassalos, na verdade, eles eram um servo plus, né? Eles eram mais do que um servo, porque os servos mesmo, eles eram pobres. Mas tinham senhores feudais que tinham seus vassalos, que eram tipo pequenos distritos que eram comandados por outras pessoas menores do que os senhores feudais. E aí, todos eles respondiam a um rei. Só que nessa época, como era muito fragmentado o território, tinha muitos senhores feudais, alguns eram mais ricos do que outros, não tinha uma unificação assim do território, o poder do rei ele também não era muito grande, né? Então ele vivia ali de relações de troca de favores, né? Ele tinha dificuldade de conversar com todo aquele povo disperso no território, né? Então o poder do rei ele não era tão forte assim. E aí, nessa época da Idade Média, né? No fim da Idade Média para a Idade Moderna, ela é marcada pelo surgimento da burguesia, né? A classe burguesa ela era composta por comerciantes, pessoas ali que eram os vassalos, só que se desvincularam do senhor feudal, né? Saíram ali dos feudos, das terras do meio, como que eu posso dizer? Do meio mais agrícola, né? E aí começaram a surgir as cidades, e essa burguesia composta por comerciantes, em sua maior parte, né? Comerciantes, mercadores, eles começaram a exigir coisas do monarca. E aí esse monarca que não era tão forte, ele começou a ver que novas exigências surgiram, né? E a burguesia, ela exigia uma moeda unificada, exigia cobrança de tarifas alfandegárias, porque como era composta majoritariamente por comerciantes, né? Essa classe também queria ter os seus interesses defendidos. Então, o rei deveria criar mecanismos que assegurassem que os indivíduos daquele território tivessem algum tipo de vantagem em relação a pessoas de territórios de fora que vinham negociar, né? Então, eles começaram a exigir por segurança, por um exército mais forte, por uma moeda, por tarifas alfandegárias. Então, foi juntando tudo isso, além dos pedidos da nobreza, que era uma galera, um grupo que já existia, né? A nobreza, desde sempre, assim, sempre foi um grupo forte, né? E aí, junto com os interesses da burguesia, a nobreza também passou a exigir coisas para o rei. E aí eles queriam que as terras deles fossem protegidas e asseguradas, né? Então, ali entra o papel do exército, entra o papel da forma como o rei ia se articular, né, no território, porque teria que ter um domínio de todo o território. E aí, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, também surgiram os países como a gente conhece hoje, né? Então, ali surgiu a França, surgiu a Espanha,
E aí, esse país começou a ser dominado por um rei. E esse rei, que já tinha muitas responsabilidades, começou a reunir muito poder, e ele era a pessoa responsável por mandar mesmo, por fazer as leis, estava muito relacionado com a igreja, né? A Idade Média a gente ia ver que estava muito relacionada com a Igreja Católica, e na Idade Moderna também os reis tinham uma grande vinculação com a igreja, então tudo isso estava interligado, e quando a gente passa para o próximo período, né, que é o Iluminismo, eles já se referem ao período absolutista como um antigo regime, porque eles querem fazer uma ruptura que eles viam que aquilo não supria a necessidade deles, né? Então aqui, só para a gente contextualizar um pouco o que foi, olha, gente, eu me esforcei muito para montar essas fofocas sociológicas dessa aula, então eu espero que vocês gostem, mas eu dei uma pesquisada e não sei se vocês já ouviram falar, mas nesse período, né, a gente teve um rei chamado Luís XIV, que ele era o rei da França. Aqui tá a carinha dele, aqui, carinha de enjoado. E aí, o Luís XIV, ele era um rei muito poderoso, muito conhecido. A França era um país muito forte, né, e muito rico. E o Luís XIV, ele era conhecido como Rei Sol. E ele tinha a frase que ele falava: o Estado sou eu. Tão poderoso, tão absoluto, que ele se denominava assim, tipo, o ser supremo, sabe? E aí, o que eu consegui encontrar de fofocas sociológicas sobre o Luís XIV é que, além dele ser conhecido como Rei Sol, e as festas, né, e as extravagâncias que tinham no Palácio de Versalhes serem, assim, tipo, muito top, sabe? Uma coisa que a gente fala pouco, ou que a gente relaciona mais com o pessoal que vive ali nas cidades, né, nas vilas, que quando a gente fala da sujeira, quando a gente fala das doenças que tinha nesse período, às vezes a gente esquece um pouco de relacionar também que a nobreza também sofria desses problemas, né? Porque não eram só as pessoas pobres que viviam ali nas cidades ao redor, né, do palácio, que sofriam daquilo. E aí, aqui, o que eu encontrei, né, é que a nobreza e os súditos que frequentavam o palácio, eles tinham péssimos hábitos de higiene. E os súditos, eles não tinham seus próprios banheiros. E, gente, é uma coisa muito nojenta, assim. Na hora que eu tava lendo, eu fiquei tipo, meu Deus, que nojo. Por quê? O Palácio de Versalhes, ele é um palácio gigantesco e não tinha banheiro em todo lugar. E aí, o que a galera fazia? Os nobres estavam lá frequentando o palácio e aí deu vontade de usar o banheiro. O que eles faziam? Entrava ali atrás da cortininha, fazia sua caquinha e esperava depois um funcionário do palácio ir lá limpar. Então, eles faziam as necessidades deles em qualquer lugar e esperavam alguém buscar, ou quando eles tinham os pinicos deles, né, que ficavam às vezes nos quartos, eles também faziam as necessidades deles e jogavam pela janela do palácio. Então, quando a gente pensa, tipo, não, as cidades na Idade Média eram uma nojeira, porque tinha ratos e tinha cocô em todo lugar, o palácio também tinha. Então a gente pensa assim, tipo, que nojo, meu, que nojo. E aí, outra coisa é que como o palácio era muito grande, não era todo mundo que tinha servos para ficar fazendo as coisas por eles, as pessoas também não tomavam banho com baldes d'água. E aí o que eles faziam? Pegavam um paninho com água, passava ali no corpo, às vezes usava álcool, então ficava todo mundo com aquele cheiro de azedo. Agora a gente sabe, né? Porque a gente limpa as compras que chegam no mercado e aí já fica aquele cheiro de azedo, de álcool, assim. Então imagina uma pessoa que toma banho com um paninho de álcool. Pedido. E piora, gente, fica pior. O que mais que eu descobri?
que o Luís XIV, né, assim como outros reis, eles não tinham o costume de lavarem as roupas. Por quê? As roupas dos reis, elas eram de seda, elas eram de camurça, eram de tecidos muito refinados e muito difícil de conseguir, né? Além de ter, tipo, fios de ouro, pedras preciosas. Então, imagina que essa galera, tipo, quem que ia lavar essas roupas e não estragar, né? Aí, o que eles preferiam fazer? Eles não lavavam. E essas roupas chiques dos reis, elas também eram passadas entre gerações, né? Porque se o rei, ele era uma entidade quase divina, as roupas deles também, elas eram, tipo, vestiu aquele rei super poderoso, então elas tinham um valor simbólico também. E aí que ninguém lavava a roupa do rei, e para amenizar o fedorzinho que ficava na roupa, eles costuravam sachês de perfume, né, na região das axilas e entre as coxas, para a galera não ficar tão fedida assim, né? E aí, imagina os nobres lá, todo mundo com as roupinhas encebadas, né? E aí eles costuravam sachês de perfume para ficar saindo um aroma menos desagradável. E a outra parte da fofoca é que o rei Luís XIV e a esposa dele, eles tinham mau hálito, tinham chulé e problemas nos dentes, porque eles não escovavam os dentes. E naquela época, o açúcar, ele era um artigo de luxo, só a nobreza consumia açúcar. Então, tudo deles era, tipo, ostentar. Então, imagina o tanto de açúcar que eles comiam, né? E como ninguém escovava os dentes, todo mundo tinha dente podre, tinha bafo e era fedido. E aí eles ficavam usando... um pro outro. E aí eles ficavam usando esses perfuminhos para dar uma disfarçada, né? E aí o Luís XIV, a outra parte da curiosidade, é que ele gostava do perfume das flores de laranjeira. Então, já imagina, né? Ele escolheu um perfuminho ali para ele. E aí, depois que eu pesquisei isso, gente, eu ficava olhando para essa imagem aqui. Aí eu olhei para a cara dele e eu pensei, cara de quem tem bafo. E depois que eu fui pesquisar, que eu descobri isso, eu fiquei, caraca, mano, o cara tinha bafo mesmo. Mas aí a parte da fofoca da monarquia era isso. E aí eu vou mostrar 2 vídeos, eles são bem curtinhos, eu mandei no grupo do WhatsApp ontem para vocês. Os 2 eu tentei procurar, né, sobre a época da monarquia, e esse canal aqui, esse programa que chama Deu a Louca na História, ele é exibido na TV Escola, que é um canal aberto, né, que passa aí na TV, e o Deu a Louca na História, ele foi produzido pela BBC, e é um programa, assim, de sátira, né, a tudo, assim, dos europeus. Aí eles falam, tipo, desde a história antiga até a Idade Média, e eles zoam muito, assim, eles fazem... Nossa, é muito engraçado. E aí eu escolhi 2 aqui para trazer para vocês, para a gente ter uma noção, assim, né, de como foi esse período absolutista. Então aqui, vamos ver se vai sair o áudio. Deixa eu aumentar aqui. Vocês dizem aí se vai sair, tá? Não tá aparecendo. Tá saindo? Não apareceu, ainda tá na tela do slide. Ah, tá na tela do slide? Então, peraí. Agora mudou? Agora foi. Tá, agora vê se sai o áudio. Sai. O que houve com você? Sim? Desculpe, Deixa eu me eu não mutar, escuto vamos ver se você. O rei continua Carlos saindo. I mandou cortar minhas orelhas por falar mal do teatro. Como é? O quê? Eu não te escuto. Cortaram as minhas orelhas porque eu escrevi um livro que chateou o governo. Desculpe, o quê? Como é? Eu disse que o rei mandou cortar minhas orelhas por falar mal do teatro. E quando eu falei mal dos bispos outro dia, ele mandou marcar minha bochecha. Ah, isso tá feio. Como aconteceu isso? Como é? Desculpe. O quê? Olha, eu não posso te ouvir. As minhas orelhas foram pregadas numa madeira, depois cortadas e deixadas lá. Como é? O quê? De novo?
por escrever um livro que o governo não gostou. Eu posso mostrar se quiser, ainda tem uma lá. Olha, tem uma orelha pregada num poste. Como é que ela foi parar ali? O que você disse? Uma orelha. O quê? Espere, eu tenho uma ideia. Pode me ouvir agora? Não adianta falar com ela, ela é surda como um poste. O quê? Eu fiz uma piada. Como? O que você disse? O quê? De novo? Que cara gozado. Esquisito. Agora eu vou. Vocês conseguiram ouvir bem? O áudio dele é meio baixinho. Sim. Sim? Tá bom. Aí agora eu vou abrir o outro aqui. Ah! Acho que eu parei de compartilhar a tela, né? Vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim. Tá. Terríveis Tudors. Vamos declarar guerra à França na terça, Espanha na quarta. Na quinta nós vamos... Espere um pouco. Este é seu reinado. O que está acontecendo aqui? Henrique VIII, Sim. rei da Inglaterra. Sim. Este é seu reinado. Não! Você sabia disso? Sim, majestade. Mas que surpresa maravilhosa! Bom, embora tecnicamente você tenha me traído, então terá que ser executado rapidinho. Sim, majestade. Olha pra você. Eu conheço esse olhar. Maravilha! É. Vamos trazer todos os seus velhos amigos para nos contar histórias divertidas de sua vida. Sei. E aqui está o primeiro convidado. É um amigo próximo. Foi seu chanceler de 1529 a 1532. Não! Sir Thomas More? Não acredito! Ele também sabia disso? Eu vou Tarde matá-lo. demais. Já o matou. Mandou decapitá-lo, mas nós o desenterramos. Costuramos a cabeça e ele está aqui hoje. Não! Aí está ele. Olha só pra você, hein, Thomas, seu cachorrão. O segundo convidado é outro amigo próximo. Ele foi seu primeiro-ministro de 1532 a 1540. Thomas Cromwell? Não! Aí está ele. Ele não mudou nadinha. Seus outros conselheiros também não. Lord Essex. O bispo de Rochester. Thomas Culpeper. O duque de Suffolk. O conde de Surrey. Mandou executar todos eles. É muito bom ter a velha turma de volta, não é? Esses rapazes, quem diria, hein? E o último convidado é talvez seu conselheiro mais próximo, Cardeal Wolsey. O velho Wooster. Aí vem ele. Olha só pra ele. Agora diga por que ele não foi executado. Ele morreu a caminho da prisão. Que história mais linda. É. Agora vamos falar de romance. Não. Você teve 6 esposas. E hoje estão aqui as duas que mandou executar. Ana Boleyn e Catarina Howard. Aí vem encrenca. Arrependido? Sei. Quero saber por que não executei também as outras 4. Não pode mandar executar todo mundo, não é? Você acha mesmo? Guardas, prendam-no! Não, por favor. Escuta. Henrique VIII, esse foi seu reinado mortal. Isso mesmo. Olha só que cara mais feia. Não é à toa que eu mandei cortar a cabeça. Sabiam que, quando Henrique VIII mandou executar Ana Boleyn, ele trouxe um espadachim especialmente treinado da França, porque o machado era grosseiro e fazia sujeira. Mas a espada, bom, ela cortava a cabeça de forma limpa e rápida. No fundo, Henrique era um homem muito amoroso. Ou quase isso. Bom, gente. É isso, né? As fofocas. Deixa eu voltar a compartilhar a outra tela.
que vocês acharam do vídeo? Vocês ficaram com alguma dúvida do que foi o período absolutista? Eu, né, coloco esses exemplos assim. Vocês têm alguma dúvida? Agora, falando sério, vocês têm alguma dúvida do absolutismo para a gente seguir pro iluminismo? Tá bom, então vamos seguir. Então, gente, aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar, né? Essa grande sala aqui, ela retrata as pessoas reunidas num salão e essa era a forma, assim, os iluministas, eles tinham o costume de se reunirem em salões de pessoas da burguesia, pessoas da nobreza, que eram simpatizantes da causa deles, né, para trocar ideia, ficar falando dos escritos que eles produziam. Então, essa se tornou uma prática muito comum, né, entre os apoiadores do iluminismo. E aí, agora, deixa eu pôr o negocinho. Agora a gente vai entrar mesmo no que foi o período do iluminismo, né? Que, como eu falei, foi um período muito importante da história e ele dá base para muitas revoluções e coisas que aconteceram em vários países. Então, o iluminismo ele surgiu na França e ele ocorreu durante o século XVIII. E o século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes. Isso por causa do iluminismo, porque das luzes, quando diz isso, é tipo em relação à razão, né? Tipo, uma iluminação, uma ideia. Então, esse período, ele veio depois do que os iluministas chamavam da Idade das Trevas, né? Então, o século das luzes, ele veio, tipo, para revigorar ali as ideias que tinha naquele momento, né? E o seu principal objetivo era defender o uso da razão em detrimento do uso da fé, né? Em contraste com os regimes absolutistas, né? E eles tentavam pensar ali os problemas da sociedade, né? Os problemas da política, da economia, e eles ficavam ali sempre se questionando e refletindo, porque para eles aquele governo do antigo regime, que era o absolutismo, eles começaram a chamar de antigo regime, mas eles ainda estavam vivendo esse período, né? Mas eles começaram a chamar de antigo regime porque eles diziam que precisava ter uma renovação, né? E o iluminismo, ele atacava tudo aquilo que era considerado contrário à busca da felicidade, da justiça e da igualdade. E aí, quando a gente pensa nesses ideais iluministas aqui, a gente pode relacionar também com aquilo que a Revolução Francesa defendia, né? Que era igualdade, fraternidade e... Igualdade, fraternidade... Liberdade. Liberdade, exatamente. Aí, eu estava lembrando em francês, eu fiquei, como traduzir essa palavra? Mas os iluministas, eles defendiam esses tópicos, né? E depois, as revoluções que vieram a seguir, elas se baseavam nesses ideais iluministas e também usavam isso como uma bandeira, né? Para o movimento. E uma coisa que precisa ressaltar, né? Que eu falei que se não tivesse sido o iluminismo, nós não estaríamos aqui hoje discutindo através de um Google Meet, é porque... Nessa época, o iluminismo ele começou a dar ênfase para a ciência. Então, ali no século XVIII, eles queriam se desvincular daquela ideia relacionada à Igreja Católica, né? Que todo o conhecimento ele estava nas mãos da Igreja e ele era relacionado com a fé. E os iluministas eles queriam adicionar a razão e a ciência, né? Então, esse movimento, eles valorizavam muito esse pensamento racional, eles se baseavam nas leis das ciências naturais, né, que é uma coisa lógica. Então,
quando eles começaram, né, a dar mais ênfase para isso, claro que teve muito conflito por causa da igreja, né, mas essa era a bandeira também que eles traziam, né, e eles se opunham aqui fortemente ao regime absolutista, né, o antigo regime, e aos privilégios concedidos à nobreza e ao clero. E aí, o que a gente tem que pensar sobre quem fazia parte desse movimento iluminista? Eram pessoas que faziam parte da burguesia, e quem faz parte da burguesia não são pessoas tipo ralé, né? É a galera já, os comerciantes, a galera que já tinha um poder econômico, mas nessa época, como era um regime absolutista, né? Quem frequentava ali o entorno do rei, né? Eram a nobreza e o clero, e era um grupo muito restrito de pessoas. Então, as discussões que tinham também, elas se restringiam a esse grupo. E a burguesia, que estava fortalecida economicamente, ela não tinha acesso ao poder político, né? Ela tinha pouco poder político. E eles queriam alcançar esse patamar, né, de ter mais poder político também, né, porque eles queriam expandir os domínios deles enquanto burguesia. E eles viram que o regime absolutista ele tinha se tornado um obstáculo para isso, porque do jeito que aquele regime era, eles nunca conseguiriam atingir, né, esse status maior que envolvesse o poder político. Então, o que eles viam é que o regime absolutista ele devia ser barrado, ele devia ter uma ruptura ali para transformar em outra coisa, né? E os ideais iluministas, eles influenciaram vários movimentos, né? Como eu já falei, como a Revolução Francesa, os movimentos de independência iniciados nas colônias, né? Como o Brasil e no restante da América. Então, gente, uma dica, assim, pro vestibular, que eu acho que facilita muito a vida, é sempre a gente ver os contextos históricos estando amarrados um com o outro. Porque, às vezes, quando a gente estava indo na escola, a gente não tem consciência de que essas coisas, elas acontecem, tipo, no mesmo período, sabe? Por exemplo, enquanto estava acontecendo a Revolução Francesa, estava acontecendo revoluções no Brasil, depois eu vou mostrar, mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas estava acontecendo a Revolução Francesa, estava acontecendo as revoluções no Brasil, que ainda era Brasil colônia, estava acontecendo revoluções nos Estados Unidos, no restante da América Latina, e tudo isso estava interligado, e as pessoas que discutiam sobre isso também, querendo ou não, elas frequentavam ali os mesmos grupos. Então, o mundo, ele parecia muito grande naquela época, mas as pessoas que se conversavam, elas eram muito poucas. E é importante vocês terem noção desse relacionamento histórico dos diferentes países, dos diferentes grupos, porque isso ajuda muito no vestibular, porque por mais que vocês não saibam a fundo sobre um tema específico, só de vocês verem o período, saber que tinha alguma relação, isso às vezes já ajuda até a vocês acertarem a questão, sabe? Porque no vestibular a gente não vai saber de tudo, né? Não tem como. E aqui também o que eu trago para vocês é uma pincelada sobre os momentos históricos. Então, a gente tendo consciência das coisas que aconteceram nos períodos ajuda muito a gente conseguir, por exemplo, ver um enunciado de um exercício e, a partir daquele enunciado, como a gente já sabe a época que aquilo se passa, a gente tem noção como responder aquelas questões. Então, eu sempre coloco as datas para vocês, né? Falei ali do Luís XIV, falei da Rainha da Inglaterra, né, Elizabeth I. É sempre bom a gente conseguir relacionar a época que aquela pessoa nasceu, a época que aquela pessoa morreu, o período que ela vivia, né, o período histórico, para poder relacionar com as outras coisas que estavam acontecendo ao redor também, né? E aí, aqui, como eu falei, o iluminismo, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido o iluminismo, talvez a gente nem estaria aqui hoje. Por quê? Que o iluminismo foi um movimento de ruptura entre religião e ciência, né, dando mais ênfase para a ciência, e
tudo isso colaborou para o desenvolvimento das coisas como a gente conhece hoje, né? Então, ali, as máquinas, máquina a vapor, energia elétrica, tudo isso, até o que a gente conhece hoje pelo lado, supondo, da computação, né? Para a gente estar aqui usando celulares, usando computadores, a gente pode encarar que o iluminismo foi um fator importante na história para possibilitar que essas coisas acontecessem. Porque, senão, talvez a gente estaria ainda fazendo plantação de café e cana-de-açúcar no Brasil, né? E aí, vocês têm alguma dúvida antes de eu continuar? Alguma dúvida sobre o que foi? Tá suave? Eu vou seguir. Beleza. Então, aqui a gente tem os pensadores, os principais pensadores do período do Iluminismo. Eu citei alguns, mais para frente eu vou entrar em detalhe, mas tem alguns autores aqui que a gente vai ver na nossa próxima aula, que eu vou falar sobre contrato social, que ele é um tema muito importante para a gente entender o contexto de poder, de política, de formação dos estados. Então, aqui eu citei os autores, mas na próxima aula a gente vai se aprofundar mais neles. Então, aqui vai só uma pincelada. Então, Voltaire, quem foi ele? Ele foi um crítico dos sistemas autoritários e de uma concepção religiosa que predomina sobre as outras. Então, Voltaire, ele achava que não deveria ter uma religião que fosse, tipo, maior do que as outras, né, que predominasse sobre as outras. Ele foi um crítico da política e da moral religiosa, e ele era a favor da liberdade civil, comercial e religiosa. Então, por mais que ele criticasse aqui a questão da religião, ele era a favor da liberdade religiosa também. E o que ele era contra é que não deveria ter uma religião que predominasse sobre as outras de forma opressiva, né? E aí, ele também foi um dos grandes pensadores do período que influenciou os ideais da Revolução Francesa, né? Outro autor que a gente tem é o John Locke, que ele foi um filósofo inglês, que ficou conhecido como o pai do liberalismo. Ele não é um autor iluminista, né? Mas os pensamentos dele sobre o liberalismo influenciaram o pensamento iluminista, e ele é um dos principais teóricos do contrato social. E quando a gente fala de contrato social, só para explicar para vocês qual é desse termo, que nessa época eles ficavam discutindo muito como foi o surgimento da sociedade, como ela se encontrava naquele momento. Tipo, o que levou os indivíduos a se tornarem aquilo. Então, eles pensavam muito em relação à formação dos estados, como as pessoas se organizaram em sociedade, em relação ao poder, como que o governante deveria se organizar, que formas de métodos de segurança, de punição, tipo, o poder de polícia deveria ser usado pelos governantes para manter o controle do território. Então, tem muitos tópicos que o contrato social trata, falando sobre essa relação entre a sociedade e o governo, né? Aí o próximo autor é o Montesquieu. Eu coloquei nos próximos slides, eu vou me aprofundar no Montesquieu. E ele se tornou famoso, né, pela sua teoria de separação dos poderes. E ele que teve aquela ideia de separar os poderes em legislativo, judiciário e executivo. E o Jean-Jacques Rousseau, ele é considerado um dos principais filósofos do iluminismo, também é um importante autor da teoria do contrato social, ou seja, na próxima aula a gente também vai ver sobre o Rousseau, e ele fica conhecido por aquela frase que o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então, nas suas análises sobre o contrato social, o Rousseau, o discurso dele gira em torno dessa questão, né? Que o ser humano, ele nasce bom, mas ele é corrompido pelo meio que ele está. E aí, isso influencia a forma como os indivíduos vivem em sociedade também. Aí agora, falando sobre a questão da economia,
pela concepção dos iluministas, né, quais eram os ideais econômicos que eles desejavam, a gente tem a questão que os iluministas, eles se opunham ao modelo mercantilista, né, praticado no antigo regime. Então, aquilo que eu tinha falado do regime absolutista, que os reis, eles tinham aquelas grandes navegações que eles iam buscar os produtos, depois levava para os países, vendia para as pessoas, tinha ali um sistema de trocas. Os iluministas, eles achavam que esse modelo, né, controlado pelo governo, ele não era suficiente. E o que eles defendiam é que o Estado ele deveria praticar o liberalismo. E o que é isso? Ao invés do Estado intervir na economia, ele deveria deixar que o mercado se regulasse. E aí aqui, gente, se vocês prestarem atenção, essa questão aqui do mercado se autorregular, a gente já vê que já tem pensamentos voltados ao capitalismo. Porque enquanto era o regime mercantilista, era um sistema de troca, ele era assegurado pela monarquia. Só que quando os iluministas começam a trazer essa ideia de autorregulação do mercado, das motivações dos indivíduos para vender os seus produtos, da criação, expansão de um público, a globalização, começam a surgir novas formas de locomoção. Tudo isso a gente começa a relacionar que pode-se dizer que houve o surgimento da concepção, né, do capitalismo nesse período. E aí, um autor importante que a gente tem, que era um defensor do liberalismo, é o Adam Smith. Por quê? Ele ficou conhecido como o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico. Então, o Adam Smith, se eu não me engano, ele era escocês? Acho que ele era escocês ou irlandês, mas ele vivia ali próximo da Inglaterra e ele estudou no país dele, se formou na faculdade. Depois disso, ele foi fazer um mestrado na Inglaterra, ele fez doutorado, o cara estudou pra caramba, virou professor, e ele escrevia muito sobre questões de filosofia, sobre questões de política, de economia, e ele acabou, o círculo social que ele frequentava, né, estava ligado a pessoas ali com ideais iluministas, e ele também começou a defender essa ideia do liberalismo econômico. E aí, ao contrário do que os mercantilistas defendiam, o Smith dizia que a verdadeira riqueza de uma nação, ela vem do trabalho e do fluxo de riquezas que ela produz. Então, a teoria econômica que o Adam Smith já estava desenvolvendo, ele via que as coisas, elas giravam em torno de questões mais complexas do que só uma nação é rica porque ela é, sabe? Porque o rei é rico. Ele via que a riqueza ela vinha através do trabalho, das vendas, da troca, né, das relações que isso envolvia. E ele dizia que a capacidade de produção de uma nação, ela vem da divisão do trabalho e da acumulação de capital. Então, se a gente for ver o pensamento do Adam Smith, ele já estava bem... ele já era bem claro e bem fundamentado em relação a esse liberalismo econômico e essa concepção, né, de um contexto econômico maior, que ele estava mais relacionado às formas de produção e a relação que essa produção tinha com o trabalho do que uma mera riqueza do rei. Sem querer criou o capitalismo. O capitalismo nessa época ele estava nascendo, né? E aí ele falava, né? Ele foi refutando vários autores, várias pessoas que tinham essa concepção mercantilista, né? E ele também falava que a riqueza ela não vem da herança, né? Como pensavam os aristocratas, nem só da agricultura, como pensavam os proprietários rurais. Aí ele fala que a indústria também seria capaz de gerar riquezas. Então ele estudou, ele teve contato com um cara que inventou a máquina a vapor, que agora eu esqueci o nome dele, mas eles eram do mesmo período, eles se conheceram. Então, o Adam Smith, ele defendia a indústria, ele defendia as formas de produção, ele via a relação que isso tinha com o trabalho.
Então, essa concepção econômica e política, ela já está bem mais aprofundada. E aí, ele afirmava que tudo funcionaria melhor no ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma mão invisível que empurra para o lado certo. E aqui a gente encontra a mão invisível do mercado, que lá na teoria do Adam Smith, ele falava que o ser humano ele é movido por... Aí a gente lembra das questões de filosofia que a gente já viu nas últimas aulas, que o homem ele é movido por suas motivações, que ele tem a ética, ele tem o bem e tem o mal. E o Adam Smith, ele tem essa concepção, né, de que o homem é movido por uma coisa maior, uma motivação, e essa mão invisível, ela o empurra para o lado certo. E o lado certo, no caso, estaria, tipo, que ele não vai vender só para satisfazer as necessidades daquela pessoa que vai comprar. Ele vai vender para satisfazer as próprias necessidades e se enriquecer. Então, aqui a gente já tem aquela questão do laissez-faire, que é o deixe fazer. Então, ele dizia que o homem devia ter a liberdade, né, para poder vender, para poder produzir, para poder fazer as coisas. E essa expressão do laissez-faire, ela simboliza o liberalismo econômico na versão mais pura do capitalismo. Então, aqui a gente já tem os primeiros esboços do que é o capitalismo daquele momento, né? Que é um capitalismo liberal que ele prega pela liberdade do indivíduo, né? Para poder empreender. E significando que o mercado ele deve funcionar livremente, sem a interferência do Estado, né? E sem ter taxas nem subsídios, apenas com regulamentos suficientes para proteger os direitos de propriedade. Então, aqui a gente já tem uma concepção bem fundamentada sobre como deveria ser esse modelo econômico, né? E aí, entramos na questão, né? Falamos da economia, agora vamos falar de política e sociedade. E aí, o que os iluministas pensavam sobre a política e a sociedade daquele momento, né? Como eles se opunham ao regime absolutista, eles tinham sugestões de um modelo de governo, né? Que pudesse trazer benefícios maiores para uma quantidade maior de gente, né? Aí, aqui, o que a gente tem, né? Que os iluministas, eles defendiam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. E aí, aqui, a gente já vê que eles começaram a pensar numa constituição, né? Num conjunto de leis que pudesse limitar o poder, que antes era um poder ilimitado, que estava nas mãos do rei. Tanto que, naquele vídeo que eu mostrei, né, do Henrique VIII, qualquer um que desagradasse ele mandava matar. Então, tipo, e ninguém questionava o rei, porque quem fazia as regras era o rei. Então, mais ou menos isso que os iluministas são contra, né? Tipo, como a gente vai ficar à mercê da vontade arbitrária de uma pessoa só? Então, aqui a gente tem já a questão da Constituição, né? Que seria um contrato que põe as leis e a forma como todo mundo deveria proceder. E aí, o Montesquieu, ele que foi um autor influente desse período, ele criou a teoria política da tripartição dos poderes, que ela divide os poderes entre legislativo, executivo e judiciário. E ele argumentava que devia haver um equilíbrio entre os poderes, né? Nenhum poder ele estaria acima do outro. Nenhum poder, tipo, o poder executivo, ele não é mais forte do que o poder legislativo, nem maior do que o poder judiciário. Todos os poderes, eles são iguais. E eles existem para cada um regular o outro. E isso evita que o poder ele fique concentrado nas mãos de uma pessoa só. Então, aqui a gente já tem a ideia, e esse modelo, né, da tripartição dos poderes do Montesquieu influenciou vários países do mundo ocidental, né? O Brasil, ele é baseado nessa, né, a divisão dos poderes no Brasil é baseado na ideia do Montesquieu, né? Então, aqui, nenhum poder, ele está acima do outro, né? Todos eles estão ali em pé de igualdade, devem trabalhar juntos.
E o Montesquieu, ele escreveu um livro chamado Espíritos das Leis, onde ele dizia que não há nenhum sistema que seja perfeito. Então, a gente vê que o Montesquieu, ele tinha uma visão ampla, que existia uma diferença, né, entre os diversos modelos, entre os diversos governos. E ele falava que haveria uma mutabilidade desses sistemas, né? E nenhum seria perfeito nem igual. E para fazer a aplicação dessa teoria da tripartição dos poderes, né, cada caso devia ser analisado, né, e o contexto devia ser levado em consideração para ver se aquilo ia valer a pena ou não. Então, aqui ele não fala que a ideia dele é a melhor, nem que solucionaria todos os problemas da sociedade, mas ele diz, existe isso, que já evita a questão que a gente estava falando sobre o absolutismo, mas também a tripartição dos poderes não é pode não ser o melhor tipo de governo, né, o melhor tipo de sistema para o seu país. Então, aqui, ele já tinha uma visão, tipo, eu estou dando uma ideia, mas não precisa ser 100% isso, né? E aí, outra questão que a gente tem relacionada aos ideais do iluminismo é que houve uma grande popularização do conhecimento, né? Eles defendiam uma expansão do conhecimento. Então, nessa época, eles elaboraram um livro que pudesse condensar todo o conhecimento possível. Por quê? Como eu falei, a igreja era responsável por deter todo o conhecimento que existia. E tudo que você queria saber, você tinha que perguntar para a igreja. E a galera não confiava muito no que estava vindo da igreja, né? Porque já tinham ocorrido vários casos na história, né? Que levaram a colocar em dúvida aquele conhecimento que a igreja, né, estava trazendo. Então, todos esses pensadores desse período, eles se reuniram com Diderot e o D'Alembert e elaboraram um grande livro dividido em vários volumes que ficou conhecido como a enciclopédia. E aí foi a primeira vez assim que eles se reuniram para tentar fazer alguma coisa que reunisse o conhecimento e eles pudessem falar por eles mesmos. E outro fator também importante foi que a escolarização universal, laica e gratuita, ela foi uma ideia iluminista e ela começou a ser colocada em prática, tanto que na França da Revolução Francesa, eles já tratam, né, o Napoleão, ele investe para a criação de escolas técnicas, de faculdade, de escolas, e tem uma expansão do ensino do que tinha antes. Mas a gente tem que deixar claro aqui que também não é uma expansão assim, todo mundo pode ir para a escola na hora que quiser. Não, isso que eles falavam da expansão de uma escolarização universal, nesse período de 1790, mais ou menos, ainda estava restrita a uma escolarização dos homens, né? E dos homens que não eram pobres. Então, aqui, a gente ainda tem que ver que os iluministas, eles estavam falando que deveria ter mais direitos para a população, só que eles estavam olhando muito para a causa deles, né, da classe burguesa. Então, ali eles estavam defendendo que os burgueses deveriam ter mais acesso. E aí, a gente vê que a população pobre e as mulheres ainda foi deixada de lado nesse período, né? E aí, vocês têm alguma dúvida? Que agora eu vou entrar em outra parte de fofoca sociológica. Ah, tá de boa. Tranquilo? Tá bom. Então, aqui, eu quis trazer para vocês a questão de como era visto, como a mulher ela era vista no iluminismo, né? Porque a gente fala muito de igualdade, expansão de direitos, o iluminismo falava da liberdade, né? E aí a gente pensa, pô, mas como que a mulher ela era vista nesse período, né? Será que tinha mulheres que eram pensadoras? Será que eles pensaram direitos que estendessem até o caso das mulheres? E aí, dando uma pesquisada, eu escolhi a autora que chama Mary Wollstonecraft. Por quê? Porque ela foi uma pessoa influente,
né? Ela ficou conhecida, ela frequentava as rodas iluministas e ela questionava muito a visão de como os iluministas tratavam a questão da liberdade, né, e da igualdade, porque no caso as mulheres elas ainda tinham restrições, né, naquela sociedade. E aqui, só para citar, né, que como os iluministas queriam ter mais direitos, né, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária, eles diziam que minorias como judeus e muçulmanos deveriam ser considerados cidadãos plenos. Porque se a gente for pensar na época da Idade Moderna, o que aconteceu? Os reis que seguiam uma religião, que no caso era a religião católica, exigiam que houvesse uma conversão dos indivíduos que viviam naquele reino, né, e eram súditos daquele rei. Então, judeus e muçulmanos, se não se convertessem, eles eram perseguidos e deveriam sair. E aí aqui, os iluministas já direcionavam um olhar para esses grupos falando, não, tem que considerar eles cidadãos, como assim, né? Tem que considerar como igual. Mas, voltando ao caso das mulheres, né, eles ainda não pensavam muito como que a mulher se encaixaria nesse modelo, né? E a Mary Wollstonecraft, ela lia muito e ela escreveu falando, né? Ela pode ser considerada uma das primeiras feministas que isso tem registro, né? E ela defendia que as mulheres deviam ter o mesmo direito à educação que os homens, o direito ao voto e a paridade no casamento. Então, se a gente for ver aqui, 1770, mais ou menos, ela já estava falando que as mulheres deveriam ter, né, estar em pé de igualdade com os homens. E a vivência da Mary, ela viu que o mundo que as mulheres estavam envolvidas era um mundo muito desigual. Ela veio de uma família que era uma família que tinha posses, né? Ela era a segunda filha entre 7 irmãs, e o pai dela, ele era um cara violento, ele bebia muito, e do nada eles perderam assim toda a riqueza que eles tinham. E aí, para ajudar a sustentar a família dela, ela foi trabalhar em casas de pessoas de classes mais ricas como governanta. E aí, nesse momento, ela começou a ver que existia uma desigualdade muito grande entre as mulheres, né? E ela via que a educação, ela era um dos elementos que dificultava a entrada das mulheres na sociedade, né? E tinha muitas barreiras em relação a isso. Então, a Mary Wollstonecraft, ela começou a delinear ali o pensamento político dela e ela começou a tentar lidar com essas questões, né? Então, quando ela foi para a França, ela chegou a aprender, né? Ela era inglesa e ela foi para a França, ela chegou a aprender francês e alemão por conta própria e começou a trabalhar num jornal como tradutora, né? E como ela organizava os textos, né, que chegavam lá no jornal. E o chefe dela levava ela em jantares, encontros com pessoas da roda iluminista, e ela tinha discussões com esses caras em pé de igualdade, né? Então, ali, ela sempre colocava questões como a educação, como o voto, a questão do casamento, que eram coisas que os iluministas não pensavam naquele momento, né? A visão que eles tinham do que era igualdade ainda era uma coisa voltada a homens brancos da classe burguesa, né? Que queriam certos objetivos que não refletiam para o resto da população. E aí, a Mary escreveu um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, e ela diz nesse livro: é assim, por exemplo, que a demanda por educação tem por objetivo exclusivo permitir o livre desenvolvimento da mulher como ser racional, fortalecendo a virtude por meio do exercício da razão e tornando-a plenamente independente. Então, aqui a gente já vê, em 1792, que ela pensava questões que até hoje a gente tem dificuldade de discutir, né? Como a questão da educação das mulheres, a gente tem muita dificuldade de discutir ainda hoje. Então, imagina na época que ela viveu, né? E aí, falando um pouco mais, entrando nos detalhes da vida dela, ela
vivenciou a Revolução Francesa, né, e foi uma crítica do movimento, além de apoiar, ela também criticava, né, e ela sempre analisou como as mulheres eram vistas ou invisibilizadas nesse contexto. E aí, um pouquinho da vida da Mary Wollstonecraft, ela teve a primeira filha dela, e aí ela foi até Londres atrás do marido dela e ele a rejeitou. E aí, depois disso, ela tentou suicídio 2 vezes. E quando ela voltou para a França, depois de um tempo, né, que ela se recuperou, ela voltou para a roda dos jornalistas, né, que era do antigo chefe do jornal que ela trabalhava. E aí ela reencontrou o jornalista e filósofo William Godwin. E com ele ela teve uma filha, que é a Mary Shelley. E a Mary Shelley é a autora do livro de Frankenstein. Só para, né, contextualizar vocês. E aí aqui, por isso que eu digo que a gente tem que pensar que o contexto, as pessoas que viveram nesse momento, tá tudo interligado, gente. Então, se a gente for ver pessoas importantes desse período, pensadores e tudo mais, todo mundo tem uma relação. Todos esses acontecimentos, eles estão relacionados. Nenhum acontecimento está solto na história. E aí aqui, a Mary Wollstonecraft, ela morreu de infecção pós-parto. Ela deixou um legado de 20 livros, que incluíam análises políticas, história e o direito das mulheres. E a filha dela, né, a Mary Shelley, foi criada pelo pai, William Godwin, que era um escritor e jornalista famoso também, né? Ele se tornou famoso depois. E a Mary Shelley, ela escreveu a história do Frankenstein, né? E o ponto interessante, né? Porque não sei se vocês já ouviram falar da história da Mary Shelley, né? Mas ela escreveu esse livro e ela se tornou uma pessoa, tipo, a gente olha para a história dela e fala, nossa, mas ela era uma pessoa muito à frente do tempo. E aí a gente tem que ver que a mãe dela era uma feminista e o William Godwin, ele era, assim, anarquista. Então, juntou os pais dela e o pai dela, ele se esforçou para dar uma educação, né, de bases liberais para ela. Então, todo esse meio que ele estava envolvido, ele também levou a filha dele. E ela teve muito contato com isso. Tanto que o cara que a Mary Shelley se casou, ele era do grupo do pai, ele frequentava o grupo do pai da Mary Shelley, e eles trocavam várias ideias, assim, eles tinham ideias liberais, né, tinham ideias ali pós-Revolução Francesa, né. E a Mary Shelley, ela teve uma vida triste também, assim, se a gente for ver, né, porque a mãe dela morreu de infecção pós-parto logo depois que ela nasceu, e o marido dela morreu afogado no barco dele, afundou no mar, e ela, durante a vida dela, ela tentou ter filhos várias vezes, né, e 3 dos 4 filhos dela morreram pouco tempo depois que nasceram, e só o filho mais novo dela sobreviveu. E a Mary Shelley também teve uma vida difícil, né? Ela dedicou a maior parte da vida dela para traduzir as obras do marido dela, que é um dos principais escritores ingleses, e ela morreu também com um tumor cerebral. Então, se a gente for ver, galera teve uma vida desgraçada aqui, mas a colaboração que eles tiveram para a história foi muito importante. Alguma dúvida, gente? Estamos chegando nos finalmente. Tá tranquilo? Continuar. E aí aqui, né, estamos falando dos ideais iluministas, que os iluministas diziam que os reis eles deviam ser freados por uma constituição. E aí o que aconteceu nesse período foi que surgiu um despotismo esclarecido. Ou seja, os monarcas eles passaram a implementar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus estados. E também para garantir que suas cabeças ficassem no pescoço, né? Porque teve a Revolução Francesa, os caras cortavam a cabeça do rei que não estava mais colaborando com a situação. E aí os déspotas esclarecidos surgiram falando, não, vamos conversar, vamos conciliar. O que vocês querem que a gente coloque aqui? Vocês querem uma constituição? A gente pode pôr, vamos dar um jeito, não corta minha cabeça. Então, aqui a gente teve um surgimento, né, de reis
que pegaram alguns ideais iluministas para também se assegurarem no reinado, né? E aí eles eles abdicaram do poder absoluto que eles tinham, né? Mas eles ainda tinham um poder de rei, né? Claro, poder maior do que qualquer um, mas eles conciliavam com interesses populares, né? E tinha ali uma conciliação. E aí, como eu já tinha citado antes, né? Só para a gente ressaltar aqui, o iluminismo ele também teve influência na América, né? Os ideais iluministas. E o iluminismo ele chegou no Brasil por meio de publicações contrabandeadas, estudantes que iam lá para Portugal, para a França e voltavam trazendo essas ideias, né? E essas pessoas, elas, quando elas voltavam para o Brasil, elas queriam aplicar essas ideias aqui também, porque o Brasil ele estava vivendo um sistema colonial e eles ainda respondiam ao rei de Portugal, né? Então, movimentos como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, eles foram movimentos influenciados pelo iluminismo. E aí aqui, se a gente for ver, 1789, 1798 foi o período que a Revolução Francesa estava bombando. Então, se a gente for pensar no mundo daquela época, né, a galera ia lá, estudava em Portugal, estudava na França, via tudo que estava acontecendo. Quando voltava para o Brasil, falava, a gente é uma colônia, a gente é super atrasado em relação aos outros países, e tudo isso está acontecendo lá fora, a gente tem que trazer essas ideias para cá também. E aí, esses pensadores, estudiosos e burgueses do Brasil se reuniram para tentar derrubar o governo, né? Mas aqui a gente sabe que a transição de governo que teve no Brasil, ela foi bem controlada, né? E até a independência do Brasil, ela foi um processo meio duvidoso, né? E aí, a gente também tem um processo de independência das 13 colônias, que se baseou nas ideias iluministas, né? E, se eu não me engano, teve ajuda da França para as 13 colônias conseguirem se libertar do domínio da Inglaterra. E a gente teve a Revolução Haitiana, que, por sinal, gente, eu indico assim que vocês deem uma lida do que foi a Revolução Haitiana, porque foi uma coisa assim, quando a gente para pensar em todas as revoluções que aconteceram nessa época, a Revolução Haitiana ela foi uma coisa muito forte, ela foi uma coisa muito poderosa, porque o Haiti, ele era um país de maioria negra, né, e de escravos, e eles se reuniram e se viraram contra os franceses, que eram os colonizadores deles, né, e eles acabaram com geral, assim, eles mataram os franceses, eles assumiram o poder, e eles se denominaram, né, um país livre. Então, pouco tempo depois da independência dos Estados Unidos, teve a independência do Haiti, e todo mundo ficou chocado porque o Haiti conquistou a independência a partir da luta das pessoas escravizadas que se viraram contra seus patrões, né, e conseguiram se libertar. E aí todos os outros países, tanto que a gente pode fazer até uma análise de como o Haiti ainda é visto atualmente, porque esse país conseguiu mobilizar os escravos e as pessoas que eram mais oprimidas, eles se viraram contra a classe dominante. E aí isso alarmou todo mundo. O Brasil ficou em alerta vermelho depois da Revolução no Haiti, e eles tinham muito medo que isso acontecesse aqui também, porque o Brasil também é um país de maioria negra, né? Tinha muitos escravos naquela época, e os caras morriam de medo que uma revolução do estilo do Haiti fosse acontecer. E aí até se uniram para fazer sanções ao Haiti para evitar, né, que eles se fortalecessem mais e eles conseguissem passar esses ideais para os outros países que também eram de maioria escravizada e negra, né? Então, eu indico vocês darem uma pesquisada sobre a Revolução do Haiti, é uma coisa muito,
muito legal. E a gente vê também como que teve um esforço dos outros países para conter, né, o Haiti. E aí aqui fechamos a nossa aula sobre iluminismo. E eu queria trazer para vocês algumas sugestões de canais que dá para vocês usarem para estudar, né? Tem o Brasil Escola, que tem o site, tem vídeos no YouTube também, que eu acho muito bom, assim, eu sempre uso para montar as aulas. Tem a Débora Aladim, que eu acho super legal o canal dela, né? Ela fala sobre história. E quando eu fui prestar o vestibular, né? Eu estudei, assim, tudo de história que eu estava vendo, eu usei esse site, sabe? E a Débora é bem legal, porque ela faz aulas, assim, de 50 minutos, mas ela também resume temas em 5 minutos. Então, eu coloquei nas referências um vídeo dela que ela resume iluminismo em 5 minutos, para caso vocês queiram dar uma olhada depois. E tem esse site aqui, o Toda a Matéria, que ele tem mais ou menos a mesma pegada do Brasil Escola, né? E ele também tem listas de exercícios e dá para conseguir bastante conteúdo legal lá. E aí, enfim, aqui a bibliografia, ó, tem o vídeo da Débora Aladim falando de iluminismo, um pouquinho do Voltaire, um vídeo do Adam Smith falando sobre a vida dele, né, as concepções econômicas e políticas. Esse aqui é legal para ver também. A história da Mary Wollstonecraft, e aqui, revista Cult, foi mais curiosidade, né? Aí aqui, iluminismo, no Brasil Escola, toda a matéria, absolutismo e iluminismo. Então, gente, dessa aula foi isso. Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que ficou? Acabou que nem deu tempo de eu fazer os exercícios com vocês, mas eu vou mandar o link aqui para vocês treinarem depois. Os exercícios aqui tem fácil, médio e difícil, e as respostas já estão aqui também. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem me mandar, tipo, você tentou resolver algum exercício desse, não entendeu, aí vocês podem me mandar, e aí eu ajudo vocês também, caso vocês tenham dúvida. Beleza, gente? É isso. Tá tudo tranquilo? Vocês querem discutir alguma coisa? Ah, só revoltada, porque, tipo, a mulher que foi à frente na Revolução Francesa e ela foi deixada de lado depois. Então, né? Pois é. E uma coisa que chega até a ser um pouco irônica, né? É que a Mary Wollstonecraft, ela morreu de infecção pós-parto, né? Então, é uma coisa também meio irônica, assim, que ela lutava por direitos das mulheres, por igualdade e tal, e aí ela tem uma morte boba dessa, né? Mas, bom, gente, é isso. Vocês têm aí uns minutinhos para beber uma água. Eu vou mandar os slides depois lá no grupo, ó, o link da pasta do Drive que eu tenho também. E é isso. Nos vemos depois na nossa próxima aula. Beleza, Pro, obrigada.